Olá, boa noite, eu sou o irmão Reza, estou nessa noite aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer esse vídeo para você, crendo que essa palavra de Deus vai falar o seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus é o pão da vida, né? E através de nós ler, nós vamos estar se alimentando do pão da vida, né? Da palavra de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, no versículo 3. E chegando-se o tentador a ele com pedras nas mãos, disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E como Jesus disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Então nós temos que se alimentar da boca dele, da palavra dele, das escrituras sagradas. E o tema dessa mensagem é isso: creia em Jesus e siga ele, os ensinamentos. Então você crê em Jesus e seguir ele é quando você segue os ensinamentos dele, né? Aquilo que ele ensinou para a humanidade, aquilo que está escrito. Desta maneira você vai estar seguindo Jesus. Quando você segue os ensinamentos dele, a palavra dele, quando você faz a vontade dele, quando você renuncia à vontade de Satanás e você passa a fazer a vontade dele. Aí se você está seguindo ele em espírito e em verdade. Esse vídeo é para ajudar a sua vida, você que crê na palavra. Então o tema é esse: crê em Deus, crê em Jesus e siga ele, os ensinamentos. Eu quero mostrar para você algo que está em João capítulo 6, no versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus disse que ele não falou se era branco, se era preto, se era louro, se era rico, se era pobre. Ele não falou quem era. É qualquer pessoa que crê nele. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então você tem que crer em Jesus Cristo e nos ensinamentos dele para poder você entrar no reino do céu, receber o Espírito Santo, a presença dele, para poder você se batizar nas águas, para poder você receber ele como seu insuficiente Salvador. Você tem que crer nos ensinamentos dele, na vontade dele para a sua vida. E é algo muito sério. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, Jesus disse, o pão da vida. A palavra dele era o pão da vida. A palavra dele é o pão da vida hoje para nós. E ele falou algo para os discípulos. Jesus ele fez um discurso que está no mesmo capítulo 6, no versículo 60, que ele disse assim: E muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, os ensinamentos de Jesus, de Deus, muitos deles são muito duros para nós, né? A vontade dele, né? As escrituras sagradas, ela confrontam com os nossos erros, com os nossos pecados, com aquilo que nós gostamos e que desagrada a ele. É duro a palavra de Deus, muitas das vezes. A palavra de Deus é dura, mas você tem que crer em Jesus e seguir ele, os ensinamentos dele. Vou falar algo aqui para você, o que aconteceu naquele dia desse discurso. Sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isto vos escandaliza? Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As minhas palavras que eu vos disse são espírito e em verdade. Por isso que eu digo para você que nós temos que crer em Jesus e seguir a ele, os ensinamentos dele. Por quê? Porque a palavra dele é espírito e verdade. A palavra dele é espírito e vida. Então por isso que eu digo para você que você tem que continuar crendo em Jesus, você tem que continuar crendo em Jesus e você tem que seguir ele, os ensinamentos. Porque se você aceitar ele e se batizar, mas se você não seguir os ensinamentos, você não está seguindo a ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Então o que importa na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa é seguir os ensinamentos dele. É crer, lógico, aceitar ele como Senhor e Salvador, mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e seguir os ensinamentos dele, a vontade dele aqui na terra. O Espírito é o que vivifica, a carne
para nada aproveitam. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Então há alguns de vós que não creem, Jesus falou naquele discurso. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, que era Judas Iscariote. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus, chegou um momento que Jesus falou uma palavra dura, um discurso duro. Jesus falou, muitos, ninguém virá a mim se o Pai não conceder. E os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus, começaram a desistir de seguir ele, né? Se afastaram dele. É algo que nós não temos que fazer. Então nós não temos que se afastar de Jesus pela palavra que é dura, pela vontade dele, que confronta com nossos erros, com as nossas vontades, com o nosso eu, confronta com aquilo que nós queremos, desejamos, que nós não podemos ter, ou podemos ter, mas não é a vontade de Deus. Então, eu e você, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir Jesus é seguir os ensinamentos. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus quer que você venha aceitar ele como seu suficiente Salvador, mergulhar nas águas e seguir ele, os ensinamentos dele. Não fazer o que os discípulos fizeram na época, que é voltar para trás, desistir, né? Abandonar o barco, abandonar Jesus Cristo. Se você já saiu, se você se afastou, então você tem que se reconciliar, fazer a oração do reconciliamento, você tem que se reconciliar. Se você não aceitou ainda ele como seu Senhor e Salvador, aceite, siga os ensinamentos dele. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para a palavra, né, para Jesus Cristo. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E Jesus falou, foi para os apóstolos, vocês também querem se retirar? Em outras palavras, vocês não querem mais me seguir os meus ensinamentos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, por isso que eu digo para você, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é você seguir os ensinamentos. É você seguir os ensinamentos em espírito e em verdade. Veja que Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, os ensinamentos dele é as palavras de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Então você tem que ler. O que é os ensinamentos de Jesus? Você lê de Mateus até Apocalipse, lê ali os 4 evangelhos, é muito importante. E creia, peça sabedoria e discernimento. E veja o que foi que Jesus falou. Jesus mandou nós amar, Jesus mandou perdoar, Jesus mandou nós crer, Jesus mandou nós orar, Jesus mandou nós ser paciente, amar uns aos outros. Ele falou mais em amar. Se nós olharmos, ele fez muitos milagres, muitas curas, mas ele incentivou muito a amar, a perdoar, né? A seguir ele, a aceitar ele. Jesus fez tudo isso. Então você tem que ler os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você focar nesses 4 livros, você vai ver as palavras de vida eterna na boca de Jesus Cristo. As palavras de Deus na boca de Jesus Cristo. Desta maneira você vai estar crendo em Jesus e seguir ele. Você vai estar seguindo ele, porque você vai estar seguindo os ensinamentos dele. Então, você vai estar seguindo ele em espírito e em verdade. Então, só basta você ler Mateus, Marcos, Lucas e João para poder você estar seguindo Jesus em espírito e em verdade, os ensinamentos dele. Claro que você tem que ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, pensando assim. Se existisse só Mateus, Marcos, Lucas e João, era o suficiente para nós sermos salvos eternamente. Era suficiente para nós saber o caminho certo à verdade, né? Nós saber o caminho da salvação e o caminho da perdição. E Jesus falou em João capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Por isso que eu digo para você que nós temos que crer em Jesus e seguir Ele, os ensinamentos dele, porque só Ele é o caminho, só Ele tem as palavras de vida eterna. Ninguém irá ao Pai a não ser por Ele, a não ser pelos ensinamentos dele, a não ser através de aceitar Ele como seu e suficiente Salvador, mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e através dos ensinamentos. É importantíssimo seguir os ensinamentos, obedecer, cumprir os ensinamentos dele. Então Deus abençoe você poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, seguir Jesus, crer em Deus, crer em Jesus é você seguir os ensinamentos. Se você ler de Mateus, você lê Mateus até João, você vai ver os ensinamentos de Jesus. E se você crer nos ensinamentos dele, e se você fizer a vontade dele, cumprir os ensinamentos dele, você vai estar ali obedecendo as palavras de vida eterna para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então está escrito assim, em João capítulo 6, no versículo 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só que temos que seguir as palavras de vida eterna, os ensinamentos dele. Então Deus abençoe você, que deu linguagem, dê livre de todo mal, que deu livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, que toda emboscada, toda armação, toda armadilha contra a sua vida, que toda formação do diabo contra a sua vida não venha prevalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido toda obra do mal, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de bruxaria, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito das trevas saia da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.